Então, pessoal, dando prosseguimento, esse segundo bloco da nossa aula, ele está dedicado a nós analisarmos as funções morfossintáticas, né, morfológicas e sintáticas, de alguns termos, né, usados na língua portuguesa, de algumas palavras, como o que, vou botar aqui o slidezinho para vocês, para a gente já indo, né? O que, o se, o lhe e o como. Ah, mas professor, eu vou precisar saber tudo? Bom, pessoal, é muita coisa, tá? Eu já vou dizendo que é muita coisa. O que eu vou dizer aqui nas aulas? Ó, eu vou falar assim para vocês. Dê atenção especial a essa possibilidade morfossintática. Eu vou dizendo, vou dando essas questões, né? Eu vou fazendo essa interferência minha para fazer um guiamento, né? Fazer para que vocês possam fazer um estudo mais direcionado. Vamos então olhar, vamos começar com o que. Isto, que, vamos ver, puta, o que é o que tem mais possibilidades. Por isso que ele vem aqui em primeiro plano. O que, ele pode ser morfologicamente, ele pode ser um substantivo, né? Ela tem um que de elegância, ele vai ter um acento circunflexo, enfim, mas raramente se vê isso em prova. Mas ele pode ser um pronome, e ele pode ser um pronome interrogativo. Tipo, que curso você faz? Vocês vão perceber que tem um sinal de interrogação, né? Que curso você faz? Pronome interrogativo. Que você comprou? Pronome interrogativo. Em que você acredita? Pronome interrogativo. Aqui a classificação dele, se ele é adjetivo ou substantivo, não vai importar para esse nível de prova da Fundação Carlos Chagas, tá? Talvez algumas outras provas que abordem mais gramática, talvez seja necessário, mas aqui é importante saber que ele é um pronome interrogativo. Ele também pode ser um pronome indefinido, né? Que calor insuportável? Que calor insuportável é um pronome indefinido. Mas ele também pode ser um pronome relativo. Opa, aqui sim, aqui cai bastante. Então, anote aí no seu material o que como pronome relativo. Exemplo, o livro que você comprou é ótimo. Ó, o livro que você comprou é ótimo. Oração principal, o livro é ótimo. Que você comprou é uma oração, ela é uma oração subordinada, porque ela depende da principal, ela é adjetiva, porque ela tem função de adjunta de nominal, né? E o que é uma conjunção integrante. Pessoal, ó, ela é uma oração subordinada, adjetiva, e ela vai ser restritiva porque ela não tem vírgula. E esse que, anota aí no material, quando for pronome relativo, né? Desculpa. Volta lá. Quando esse que introduz uma oração adjetiva, ele é um pronome relativo. Agora lá. Não se confunde com o que conjunção integrante. Era essa divisão que eu queria estabelecer. Então, vou voltar aqui para a gente esclarecer esse ponto. Ó. Dois ques que são muito utilizados em prova, né? O que, quando ele é um pronome interrogativo, é um pronome relativo, que daí, como é que eu vou saber que ele é um pronome relativo? Substitui por o qual, a qual, os quais ou as quais. Eu vou botar assim, ó, ao qual, né? Ao qual, vamos botar assim. E nós temos um segundo que a gente vai ver logo na sequência, mas na outra página, que é o que, e vai ser a conjunção integrante. Essa conjunção, aqui, só voltando, o que, quando ele é pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada, adjetiva, uma oração subordinada adjetiva, né? Uma oração subordinada adjetiva. E o que, ele vai o quê? Ele retoma, ó, esse que aqui, ele retoma uma palavra anterior. Ele vai retomar um substantivo. Normalmente ele retoma um substantivo, ele retoma, né? E ele vai fazer isso. Já o que, conjunção integrante, ele vai introduzir uma oração
também subordinada, mas ela não vai ser adjetiva, ela vai ser substantiva. Uma oração subordinada substantiva. Que pode ser várias, né? Pode ser uma substantiva objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal. Aí tem um elenco grande de oração subordinada substantiva. E esse que vai ser o quê? Uma conjunção integrante. Ele, lembrando que é esse que aqui, ó, ele não retoma nada. Ele não retoma. Ele encadeia um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um sujeito, né? Aí gerando que tipo de oração? Que tipo de oração ele vai gerar? Vai gerar uma oração subordinada substantiva objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, substantiva e assim vai. Mas, né? Só esses dois aqui são os mais frequentes. Se o aluno não tiver tempo de estudar tudo, pelo menos consiga identificar bem quando é um, quando é outro, que você já tem 50% de possibilidade de acertar ali a questão. Mas vamos voltar aqui para o slide, para ficar mais claro. Vamos lá. Então, pronome relativo. Todo mundo entendeu? O livro que você comprou é ótimo. Que você comprou, oração subordinada adjetiva. Aqui ela é restritiva porque não teve vírgula. Ela pode ser explicativa quando tem vírgula. O que ele vai retomar, eu não botei aqui no slide. Ele retoma o quê? O livro. O livro, desculpa, o sujeito é você. Você comprou o livro. Você comprou o quê? O livro. Esse que aqui, inclusive, ele tem função de objeto direto. Função sintática desse que é objeto direto. Mas vamos lá, continuando. Pode ser um adjunto adverbial de intensidade. Que interessante é esse curso. Mas professor, como é que eu vou distinguir? Bom, quando ele é adjunto adverbial de intensidade, ele pode ser substituído por quão. Quão interessante esse curso. Uma dica, né? Mas também não é muito comum aparecer esse questionamento, né? Preposição acidental. Lembrando que é uma preposição acidental, né? Porque as preposições são aquelas da tabelinha que vocês já devem ter memorizado. Ante, até, após, de, todas aquelas 17. O que ele pode ser, em alguns casos, também uma preposição. Só que essa preposição, ela não é essencial. Ela não está naquela tabelinha das preposições, ela é acidental. Ela pode, em algum contexto, desempenhar a função de preposição. Exemplo. Eu tenho que estudar mais. Eu tenho de estudar mais. Esse que, se eu posso substituir o que pela preposição de, perfeito, ele vai ser uma preposição. Partícula expletiva ou de realce. O que é uma partícula expletiva? Expletiva. Vou botar aqui, né? Partícula, voltando aqui para mim, partícula expletiva ou de realce. Quando eu posso retirar aquele termo, e ele não vai provocar nenhuma modificação de sentido. Mas por que ele está ali então? Ele está ali para dar uma ênfase, para dar um relevo, né? Pode ser para, por exemplo, substituir uma fala de um personagem numa narrativa, pode ter um efeito mais coloquial, o uso mais corriqueiro da língua, né? Vamos ver aqui no slide como é que ficaria então essa questão. Voltando aqui para o slide, então, eu é que preciso estudar mais. Eu posso tirar esse aqui. Eu preciso estudar mais. Mudou alguma coisa? Só tirei uma parte que dava realce, mas a compreensão segue, ela segue, né? E por último, eu preciso estudar mais, ficaria assim. E por último, né, antes das conjunções, né, é a interjeição. Que você não foi lá? Que você não foi lá? Então esse que é uma interjeição. Lembre que ele tem acento e tem o ponto de exclamação, mas também pouquíssima explorada, né? Seguindo. Agora, pessoal, o que pode ser 11 conjunções. Vamos lá. Ela pode ser a conjunção aditiva. A criança pula que pula. Sempre vai estar no meio de dois verbos. A criança pula que pula. Ela pode ser adversativa. Outra aluna que não ela assistirá à aula, né? Outra aluna, mas não ela, mas porém, todavia, contudo, né? Então esse que vai ser uma conjunção
adversativa. Pode ser uma conjunção explicativa, assista à aula que será boa, pois será boa, porque será boa. Então, uma conjunção explicativa. Ou pode ser uma alternativa, mais literário, né? Que faça sol, que chova, Ana vai ao clube. Ou seja, Ana vai ao clube, quer faça sol, quer chova. Então, tanto a aditiva quanto a alternativa, elas são usadas mais na literatura, não num texto de jornalismo, por exemplo. É muito raro isso, né? Vamos lá. Agora vamos para a subordinativa e ela vai ser integrante. Subordinativa integrante. Olha só. Eu quero que a aluna assista a aula. Pessoal, preste bastante atenção aqui. Bastante atenção aqui. Eu quero que a aluna assista a aula. Vai ser essa conjunção integrante aqui, né? Vai ser uma conjunção integrante. Eu quero que a aluna assista a aula. Primeiro é o seguinte, são dois períodos. É um período composto, né? A primeira parte, eu quero, a primeira oração, eu quero. Eu quero. Quem quer alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Eu quero isso, eu quero aquilo. Verbo transitivo direto. Só que aquela coisa que eu quero, que é um objeto direto, vai ser uma frase, vai ser uma oração, vai ter verbo. Vai ser uma oração, vai ter verbo. Olha só. Eu quero que a aluna assista a aula. A aluna assista, tem o verbo assistir. Que eu assista, que tu assistas, que ele assista. Então, está no subjuntivo, mas de qualquer maneira é um verbo, né? E aí, quando um objeto direto tem um verbo na sua estrutura, eu estou diante de uma oração subordinada, ela vai ser substantiva, objetiva, direta. Se fosse um objeto indireto, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ah, mas professor, é muita coisa. Bom, minha dica. No material do Energia, na apostila, no material didático, tem todas as orações subordinadas, substantivas, a explicação de cada uma, como identificar cada uma, e o aluno deve recorrer lá porque é uma questão, é um item certeiro numa prova. Então, todo mundo entendeu por que é uma conjunção integrante? Ah, conseguiram entender, né? Vamos voltar aqui agora para o slide para dar continuidade. Então, o que eu quero? O que eu quero? Eu quero que a aluna assista a aula. Então, vai ser uma oração subordinada, substantiva, e ela vai ser objetiva direta, porque a função ali vai ser um objeto direto. Vai ser a função de um objeto direto. Agora, vamos para as adverbiais. Agora não é mais integrante. Agora ela é uma subordinativa, mas ela vai ser uma subordinativa adverbial, né? Aí, adverbial, qual é a circunstância que o advérbio vai nos mostrar? Vou mostrar aqui. Vamos voltar aqui de novo para mim. Quando ela é adverbial, pessoal, voltando aqui para mim, quando a oração é adverbial, o advérbio, qual é a função do advérbio? É indicar uma circunstância. Ele é, inclusive, o advérbio ele é considerado como um termo acessório. Não tem tanta importância quanto os termos essenciais ou integrantes, de respeito aos termos acessórios. Então, o advérbio pode ser de finalidade, pode ser de causa, pode ser de comparação, pode ser de tempo, pode ser consecutivo, pode ser de consecutivo de consequência, né? Ou pode ser concessivo de concessão. Vamos analisar então o que quando ele ocupa essa função de conjunção adverbial. Vamos olhar aqui, voltando para o slide, né? Vamos lá então. Final. Lembre-se da finalidade. Ele fez sinal, ou melhor, ela fez sinal que ele entrasse. Ela fez sinal que ele entrasse. Para que ele entrasse, a fim de que ele entrasse. Então, esse que aqui, né, é uma conjunção adverbial final. Segundo exemplo, causal. Estudiosa que era, passou no concurso. Estudiosa que era, passou no concurso. Vamos fazer a inversão sintática. Ela passou no concurso porque era estudiosa, já que era estudiosa. Então, esse que aqui, ele vai ser uma conjunção adverbial causal. Mais uma, comparativa. Essa é fácil, né?
ela estuda melhor que o aluno. Ela estuda melhor que o aluno. Opa, mas professor, onde estão as duas orações? Se eu estou vendo uma, só tem um verbo. Cuidado, nas comparativas o verbo está subentendido. Olha lá, ela estuda melhor que o aluno estuda. Teríamos que fazer essa compreensão. Ela estuda melhor que o aluno estuda. Lembrando que esse que é uma conjunção adverbial comparativa. Temporal, temporal indica ideia de tempo, temporal. Partido que tínhamos, eles chegaram de viagem. Opa, isso aqui é bem literário, né? Isso aqui pode aparecer, mas dentro de um texto de Machado de Assis, de um texto assim mais de literatura do século XIX, ali da segunda metade do século XIX. Partido que tínhamos, eles chegaram de viagem. Ou seja, vamos fazer uma inversão sintática de eles chegaram de viagem quando nós tínhamos partido. Quando nós tínhamos partido. Temos que fazer esses artifícios para poder perceber que esse que é uma conjunção adverbial temporal. Agora vamos dando sequência. Concessiva. Opa, concessiva cai bastante, hein? Concessiva cai bastante. Quando é que eu uso uma concessiva? Vamos primeiro olhar aqui no texto. Não, primeiro eu vou botar aqui na tela, explicar um pouquinho a concessiva. Pessoal, a concessiva, é bom que o aluno memorize pelo menos duas. Embora e ainda que. Você está fazendo uma concessão, você não faria aquilo, mas você acabou abrindo mão, você fez uma concessão e fez alguma coisa. Exemplo. Embora esteja chovendo, eu vou à praia. Normalmente não se vai à praia com chuva, mas eu vou abrir uma exceção. Eu vou fazer uma concessão, por isso que ela é concessiva. Então, ainda que chova, eu vou à praia. Eu vou à praia ainda que chova, mesmo que chova. Embora chova. Então, concessiva. Voltando aqui para o texto, essa cai bastante, mas não é só na FCC não. Cai em todas as provas, todas as provas. Voltando aqui para o slide então, vamos lá. Tuas explicações que sejam profundas não revelarão o ocorrido. Bom, tuas explicações não revelarão o ocorrido, embora ainda que sejam profundas. É mais literário aqui também, sabe? Não é tão comum a gente observar isso em textos dissertativos, né? É mais relacionado a textos narrativos e de caráter literário. Vamos lá. Consecutiva. Consecutiva vai apresentar o quê? A consequência, vai apresentar a consequência. Ele estudou tanto que passou na prova. Ele estudou tanto que passou na prova. Não é uma consequência? Sim. O que é a causa? O fato dele ter estudado. Qual é a consequência? A aprovação no concurso. Então, eu também posso botar de tal modo que também já vai dar um artifício para eu chegar lá e conseguir identificar que esse que é uma conjunção adverbial consecutiva. Ele estudou tanto que passou na prova. Certinho, pessoal? Então, vamos observar agora. Vamos observar agora a passagem, né? Vamos olhar aqui. Agora eu fiz um exercíciozinho para vocês acompanharem aí em casa. A relação, né? As 10 classificações assumidas pela conjunção que, lembrando, pessoal, cuidado, que aqui ela só vai ser conjunção. Naquela primeira parte do slide podia ser aquelas 10 possibilidades, né? Pronome e tudo mais. Aqui não, aqui ela é conjunção. Qual é a diferença do pronome para a conjunção? Bom, a conjunção, vou botar aqui para mim primeiro, para dar a explicaçãozinha, né? Não vamos confundir pronome com conjunção. A conjunção, qual é a função dela? Ela é um articulador, né? É um articulador textual. Então, ela vai marcar o quê? Ela vai juntar orações, essencialmente, né? Em regra, a conjunção faz isso. Ela une o quê? Ela une orações. Mas como é que pode ser essa união, essa ligação em duas orações formando um período composto? O período composto pode ser por coordenação, aí eu vou ter que usar as 5 conjunções coordenativas, né? Aquelas 5 coordenativas, e nós temos aquelas outras subordinativas. Daí nós temos várias conjunções subordinativas. Como que a gente vai aprender isso? Olha, pessoal, minha dica.
Tem que estudar mesmo, tem que pegar a apostila, separar quais são as substantivas, quais são as adjetivas e quais são as adverbiais. As subordinativas, né? São três classificações. E dentro das 3 classificações nós temos subclassificações. Né? Subclassificações. Como a gente acabou de ver aqui agora, todas as que podem assumir, que o que, né, pode assumir como uma proposta de conjunção. Então, conjunção vai unir, vai ligar orações, né, formando períodos compostos, ou por coordenação ou por subordinação. Aqui tá misturado, tá? Eu botei conjunções coordenativas e botei conjunções subordinativas, misturando tudo. Vamos lá, então? Vamos seguir. Passando aqui para o slide, para a gente poder ter uma boa compreensão. Eu queria que todos soubessem. Eu queria que, ó. Quem quer alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto. O lugar daquilo ali deveria ser um objeto direto. O que eu quero? Ah, eu quero, vamos imaginar, eu quero que a epidemia acabe. Eu quero algo, eu quero que a epidemia acabe, a pandemia, digamos assim, acabe. Então, é um desejo meu. Então, isso vai ser um objeto direto, mas tem um verbo ali, acabar. Então, como tem um verbo, vai ser uma oração, vai ser uma oração subordinada, ela vai ser substantiva, objetiva direta. Né? Então, deixa eu passar aqui para os slides para botar a animação. O que eu queria? Que alguma coisa ocorresse, Então, oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. E agora? O que é esse que do ponto de vista morfológico? O que ele é morfologicamente? Ele é uma conjunção integrante. Ele é uma conjunção integrante. Leia qualquer livro que não esse. Leia qualquer livro que não esse. Mas não leia esse. Mas, porém, todavia, contudo. Então, a gente vai ver que esse que aqui, ele tem o valor de mas, né? Então, vai ser uma oração, aqui ela não vai ser subordinada, ela vai ser coordenada adversativa. Ana estuda que estuda para a prova. Estuda que estuda, bebe que bebe. Quando eu tenho dois verbos, né, cercando, né, um que, ela vai ser aditiva, estuda e estuda. Então, nós temos o que aqui como uma conjunção aditiva. Continuando. Leia o livro que você vai gostar do enredo. Né? Que é porque, pois, né? Então, vai ser uma explicação. Estou pedindo para ele ler o livro. Por que ele vai ter que ler o livro? Eu vou dar uma explicação. Não, porque ele vai gostar do enredo. Né? Então, ela é uma explicativa. Também ela é coordenada. Apressado que estava, não chegou atrasado. Vamos comparar essas duas. Apressado que estava, não chegou atrasado. Apressado que estivesse, chegou atrasado. Então, pessoal, aqui nós temos duas, vou passar aqui para o slide, possibilidades. Né? Como estava apressado, não chegou atrasado. Então, aqui eu estou dando uma causa, estou expressando uma causa. Ou seja, ele não chegou atrasado porque estava apressado. Agora, apressado que estivesse, aqui ele chegou atrasado, né? Então, aqui, é embora. Embora ele estivesse apressado, concessiva. Ainda que ele estivesse apressado, ele chegou atrasado. Então, aqui ela é uma concessiva. Igual a embora, ainda que. Ana é mais estudiosa que Pedro é, né? Então, aqui a gente sabe que é uma comparação. Ana é mais estudiosa que Pedro é. Então, aí é comparativa. Já entrou a seta? Já entrou a seta. Seu interesse era tão intenso que passou o dia estudando. Opa! Não é uma consequência? Sim, é uma consequência. Qual foi a causa? Ele estava interessado. E qual foi a consequência? Ele passou o dia estudando. A consequência foi passar o dia estudando. E qual foi a causa? Ele estava interessado em alguma coisa. Causa e consequência, né? Agora que Ana já leu o livro, poderá escrever seu artigo. Aqui é temporal, né? Agora, quando Ana já leu o livro, né? Então ela é temporal. Pedro fez sinal que todos ficassem em silêncio. Fez sinal para que todos ficassem em silêncio e aqui deu, né? Certinho, pessoal? Então, voltando aqui para a minha imagem,
A gente viu então todo o esquema exaustivo. Para alguns alunos é um pouco até maçante, mas é o caminho para a gente conseguir identificar os Qs, né, na hora da prova. Lembrando que os mais comuns vão ser o pronome relativo e a conjunção integrante. Vamos ver uma questãozinha agora da banca de vocês. Vou passar aqui para o slide e já vamos botar a questão em tela. Vamos lá. Quadrilha. Quadrilha. Quem é que escreveu isso? Carlos Drummond de Andrade, um poeta, né, um poeta muito famoso na nossa língua, né? O Carlos Drummond de Andrade. Então, ela era modernista, e os modernistas inovavam muito, né, na forma de escrever. Vamos olhar a quadrilha, olha só. Isso aqui já foi, inclusive, já virou música, acho que foi Vinícius de Moraes que cantou, enfim. Mas vamos lá. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a titia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Quantos Qs? Quantos Qs nós temos aqui? Vamos ver como é que foi o comando da questão. No poema, o vocábulo que tem função pronominal. Se ele é pronominal, é um pronome, que pode ser o pronome relativo, mas pode ser outros pronomes também. É a função pronominal, retomando expressões nominais. Retoma uma expressão nominal. Vou botar aqui para vocês. Vou voltar aqui para mim. Voltando aqui para mim, é um pronome, e se ele retoma uma expressão nominal, vou até botar aqui, se ele retoma uma expressão, nominal, ele é o quê? Ele é um pronome relativo. Opa, já sabemos, né? Voltando aqui para o slide. Retomando expressões nominais, assim como ocorre com o sublinhado em. Vamos voltar um pouquinho ali para... Não, já está aqui na tela, lá embaixo, observe lá embaixo. João amava Teresa, que amava Raimundo. Esse que retoma qual é o nome? Teresa. João amava Teresa. Teresa amava Raimundo, que amava Maria. Quem é que amava Maria? Raimundo. Então retoma Raimundo. Esse que é um pronome relativo que retoma Raimundo. Raimundo amava Maria. Que amava Joaquim. Quem é que amava Joaquim? Maria. Então, esse que retoma Maria. Maria amava Joaquim. Que amava Lili. O Joaquim amava Lili. Né? O Joaquim, né? O que retoma, o que, pronome relativo Joaquim, retoma a expressão nominal Joaquim, que amava Lili. Que não amava ninguém. Quem é que não amava ninguém? Lili. Então, esse que retoma Lili, que não amava ninguém. Então, aqui a gente já sabe que o que é um pronome relativo. Aí a banca colocou algumas possibilidades no uso da função morfossintática do quê? Os adolescentes que namoram geralmente se casam mais cedo. Esse que não retoma uma expressão nominal? Sim, os adolescentes. Então aqui nós já temos, né, o gabarito da questão. Eu vou botar aqui a animação para ela entrar. Os adolescentes que namoram geralmente se casam mais cedo. Então, esse que retoma os adolescentes. Joga lá os adolescentes para cá. Os adolescentes namoram geralmente. Os adolescentes namoram geralmente. Desculpa, os adolescentes namoram. Qual é a oração principal? Os adolescentes geralmente se casam mais cedo. Qual é a oração subordinada? Que namoram. E ela é adjetiva, ela é restritiva porque não tem vírgula, e esse que é um pronome relativo. Seguindo. João queria que Teresa se casasse com ele. João queria, quem quer alguma coisa. Então, que Teresa se casasse com ele, esse que vai ser uma conjunção integrante. Deixa eu ver se eu botei a animação. Botei. Vai ser uma conjunção integrante que vai dar origem a uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque tem função de um objeto direto. Joaquim insistiu tanto com Teresa que ela acabou se afastando dele. Esse que aqui, pessoal, é uma conjunção adverbial. Ela vai introduzir o quê? Uma oração subordinada adverbial consecutiva. Vai dar uma ideia de consequência. Consequência. Qual é a causa? Ele insistiu muito com a Teresa. E qual foi a consequência? Ela acabou se afastando dele. Perfeito.
Contanto que ele lhe ame muito seu marido, ela será feliz. Então, contanto que, uma conjunção adversativa. Ela é uma oração subordinada, conjunção adverbial. Ela é uma oração subordinada adverbial concessiva, ela é concessiva. Então, aqui ela é subordinada, né? Então, contanto que é uma conjunção concessiva. Contanto que, o que, né? O que é uma conjunção concessiva. Contanto que ele lhe ame muito seu marido, ele será feliz. Certinho. Agora vamos lá. Que vocês tenham um bom casamento. Que vocês tenham um bom casamento. Então a gente vai perceber que esse que aqui, né? Espero que vocês tenham um bom casamento e não traz a ideia de que seja um pronome relativo como quer a banca. Pessoal, agora nós vamos analisar o se. Temos o lhe e o como ainda. Vamos dar uma apressadinha aqui. Se bem que o que é o mais complexo, é o que tem mais possibilidades. Vamos dar uma olhada no se agora, né? O se. Quais são as possibilidades do se? Aqui eu separei em partes para ficar um pouco mais didático. No primeiro caso aqui, o se vai se apresentar como substantivo ou como conjunção. Substantivo é o que raramente vai cair numa prova. O uso da palavra se será esquematizado nesse diagrama. Então, esse se aqui a gente sabe que é um substantivo e não vai cair em prova. Mas olha só, conjunção. Nós temos 3 conjunções. Ó. Ela é uma conjunção integrante, é uma conjunção condicional e pode ser uma conjunção causal. Vamos analisar os exemplos aqui. Ó. Ele não sabe se os alunos chegaram. Ó, ele não sabe alguma coisa. Esse se aqui vai ser uma conjunção integrante como se fosse o que. Quando a gente estuda a conjunção integrante, geralmente a gente estuda o que e o se, mas podem ser outras. Aqui no caso é o se. Então, se os alunos chegaram, vai ser uma oração subordinada substantiva e ela vai ser objetiva direta. Vamos ver a condicional. Se estudarem muito, terão mais chances na prova. Não tem uma condição envolvida para que alguma coisa ocorra? Sim. Então, ó, se vocês aí em casa estudarem bastante, terão mais oportunidades na prova. Então, tem uma condição envolvida, né? Pode substituir, como é que eu sei para... uma técnica, professor, substitui por caso. Caso estudem muito, terão mais chance na prova. É só substituir se por caso para saber se ela é condicional. E por último, a conjunção causal, que vai expressar uma causa. Se você quer passar no concurso, estude 8 horas por dia. Então aí vai dar uma causa. Como é que eu faço para saber? Substituir o se pelo já que. Já que a gente sabe que é causal, né? Já que é causal. Ó. Já que você quer passar no concurso, estude 8 horas por dia. Né? Já que. Pode ser o como também, o como causal, né? Pode ser o como causal. Agora, vou botar a minha imagem. Pessoal, vou até apagar aqui. Muito cuidado com esses 2 seis aqui. Porque quando for uma conjunção, o aluno vai identificar muito facilmente que ali aquela conjunção está antecipando, está ligando, está relacionando uma oração subordinada. Já é bem mais tranquilo. Agora aqui, para mim, né? Para mim não, para os estudantes, isso aqui é o bicho. Olha só, quando o se for, deixa eu ver qual foi a ordem que eu coloquei. Partícula apassivadora, quando o se for um PA, uma partícula apassivadora, ou quando o se for um índice de indeterminação do sujeito. Isso aqui é complicado. Não é fácil, o aluno tem que fazer muito exemplo. Isso cai na prova de vocês, quase toda prova tem uma questão envolvendo esse conhecimento. Vamos ver quando é que o se é um PA, uma partícula passivadora, e quando o se for o índice de indeterminação do sujeito. Para ele ser uma partícula passivadora, a frase tem que estar na voz passiva. Pronto, voz passiva. Mas como é que eu sei que vai estar na voz passiva, professor? Uma das técnicas é saber que o verbo vai ter que ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto ou indireto. Ou um VTD ou um VTDI.
Perfeito? Ah, e quando ele vai ser índice de terminação de sujeito? O que sobrou aqui? Um verbo transitivo indireto, um verbo, aqui não, tudo maiúsculo, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação. Temos que, infelizmente, nós temos que ir nas profundezas da transitividade e da análise, né? Então, vamos olhar aqui. Voz passiva, então, ó, VTD, VTDI. E índice de terminação de sujeito, o que sobrou, o que não é o outro. Vamos olhar aqui rapidamente. Ó. Anular, vamos passar agora para o slide para vocês terem uma compreensão esquematizada. Vamos lá, no slide. Agora vai ser PA, né? Anularam-se duas questões da prova. Ah, mas por que anularam se não anulou-se? Ah, por quê? Porque aqui nós temos quem anula, anula alguma coisa. Quem anula, anula alguma coisa. O que eu anulei, digamos assim? O que alguém anulou? Duas questões da prova. Então, é um verbo transitivo direto. Então, aqui nós temos um sujeito paciente. E eu tenho que fazer a transposição. Ó. Como é que fica agora na voz passiva? Aqui, lá em cima é a voz passiva sintética, né? E agora eu vou transformar na voz passiva analítica. Todas as duas estão na voz passiva. Duas questões da prova foram anuladas. Se o aluno conseguir fazer a recuperação da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, ele já está se dando bem, né? Estudem isso, que isso cai. Agora eu sei quando ele é índice de terminação do sujeito. Daí vai ser VTI, VI ou VL. Precisa-se de auxiliares de produção. Bom, do que alguém precisa? Ó, de preposição. Quem precisa, precisa de objeto indireto. Então, o que vai ser o meu objeto indireto? De auxiliares de produção. E o que vai ser esse ser então aí, professor? Ele não pode ser partícula passivadora, ele vai ser índice de terminação do sujeito. E que tipo de sujeito ele vai ser? Já está dizendo, sujeito indeterminado. Ah, sujeito indeterminado. Vamos voltar aqui, sujeito indeterminado. Ó. Sujeito indeterminado. Vou até botar. Ó. Sujeito, ele vai ser indeterminado. Quando é que eu uso sujeito indeterminado? Quando eu não quero ou quando eu não posso dar informações de quem praticou a ação exercida pelo verbo, expressa pelo verbo. Então eu uso um sujeito indeterminado. Eu uso um sujeito indeterminado. É muito usado? O sujeito indeterminado é muito usado. Sobretudo em textos, em dissertações, em redações, né? É muito utilizado. Certinho? Vamos voltar aqui. Slide. Vamos lá. Exatamente. Aqui nós temos também, só voltando aqui, veda-se a discriminação da pessoa com deficiência. Quem veda, veda alguma coisa, VTD. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Mas não é objeto direto, porque aqui nós temos, no caso, um sujeito paciente. Então, como é que ficaria? Como é que ficaria isso? Na voz passiva, agora analítica, né? Lá em cima é sintética. A voz passiva sintética é sempre quando tem o C. E a voz passiva analítica não tem o C. Mas a frase está na voz passiva. Vamos observar. A discriminação da pessoa com deficiência é vedada por alguém. Aqui é um caso muito questionado, muito usado, né? Na formulação de questões da banca FCC. Quando a gente tem um agente da passiva, né? Quando nós temos um agente da passiva ali por alguém que não está claro, que ele está subentendido, né? Então, cuidado, né? Cuidado com isso. Alguém veda a discriminação da pessoa com deficiência. Isso tem que ficar muito claro no seu estudo. Muito, muito claro no seu estudo. Mais uma. Deu-se a medalha ao primeiro colocado. Opa! Quem dá alguma coisa. E aqui ele deu a alguém. Então aqui eu tenho um VTDI. Opa! VTDI também vale. Lembre-se que para ser partícula passivadora pode ser VTD ou pode ser VTDI. Deu-se a medalha ao primeiro colocado. Vamos lá. Quem dá alguma coisa. Então o que seria o objeto direto? No caso, eu já vou antecipar a animação para ficar mais rápido, né? A medalha
foi dada, ó, a medalha foi dada, tá? Voz passiva também, só que aqui é analítica. A quem? Ao primeiro colocado. E aqui nós temos um agente da passiva que ele não está expresso, ele está implícito, né? Ó. Então, ele é indeterminado, nós chamamos agente da passiva indeterminado. A medalha foi dada ao primeiro colocado, né? Por alguém, perfeito? Então, essa é a questão, né? Agora vamos observar quando é índice de terminação do sujeito. Naquele hospital, era se tratado com muita indiferença. Era VL, C vai ser índice de indeterminação do sujeito. Então, aqui, sujeito indeterminado. Reclama-se de todas. Ó, quem reclama, reclama de. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Portanto, esse C vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. E a mesma coisa, quem necessita, necessita de. Esse C vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. E coloquei outra também, índice de indeterminação do sujeito. Aqui é um esqueminha que eu já apresentei para vocês ali no quadro, né? Só mostrando que eu posso ter frases com o mesmo conteúdo, ó, mas com diferente classificação. Falou-se a verdade e falou-se de política. Falou-se a verdade vai ser, o C vai ser uma partícula passivadora e a verdade vai ser um sujeito paciente. Falou-se de política vai ser um objeto indireto e o C vai ser um índice de indeterminação de sujeito. O C ainda pode ser um pronome reflexivo, quando a ação se volta para o sujeito. Exemplo, o aluno feriu-se com o estilete. Ó. O aluno feriu quem? Ele mesmo. Então, a ação de ferir voltou para ele. Então, é como se fosse um espelho, né? Reflete. Reflexivo, pronome reflexivo. Pode ser um pronome reflexivo recíproco, porque quando há reciprocidade, os rivais encaravam-se mutuamente, quer dizer, um encarava o outro, né? E o C também pode ser parte integrante de um verbo pronominal. Vamos olhar aqui o exemplo. Eles se arrependeram, ele se queixou muito, correto? Se arrepender e se queixou muito. Eu já vou voltar ali, só eu quero terminar esse slide aqui. Ó. E o C pode ser partícula expletiva de realce, igual ao que. Lembre-se do que também pode ser partícula expletiva de realce, ou seja, eu posso também retirar do texto, aqui também posso. Ó. Os alunos já se foram embora. Os alunos já foram embora. Esse C aqui, apenas uma partícula expletiva ou de realce. Ó, os alunos já foram, não. Só está ali para dar um realce, tá? Aqui só um esqueminha para mostrar todas as possibilidades do C, né? Então, vamos lá. Passando como se fosse uma revisão. O que pode ser substantivo? Vamos aprender a classificar o vocábulo C. Pode ser uma conjunção condicional. Se chover, não iremos à praia. Caso chova, não iremos à praia. Existe uma condição. Ele pode ser uma conjunção causal. Se você quer passar na prova, estude 8 horas por dia. A gente já vimos esse exemplo, né? Nós já vimos esse exemplo. Condição integrante. Pedro não sabe se os alunos chegaram. Quem sabe sabe alguma coisa, né? Ou seja, vai ser uma oração subordinada e substantiva objetiva direta. Aqui, o grande embate, né? Puxa vida, o C vai ser PA ou vai ser índice de terminação do sujeito? Pessoal, quem está assistindo a essa aula não conseguiu fazer essa identificação, voltem para a apostila, façam todos os exercícios, porque isso aqui pode ser a grande pegadinha da prova, né? Anularam-se 2 questões, 2 questões foram anuladas. Partícula passivadora, porque quem anula, anula alguma coisa, VTD ou D. E precisa-se de auxiliares de produção, quem precisa, precisa de, verbo transitivo indireto, né? Então aqui o C vai ser índice de terminação do sujeito. Pronome reflexivo, Pedro se cortou, né? A ação é voltada para quem praticou, né? Ele praticou e recebeu a ação. Portanto, esse C é um pronome reflexivo. Pode ser um pronome reflexivo recíproco, quando, né, os lutadores se agrediram, um agrediu o outro, um ao outro. Parte integrante de um verbo pronominal, que eu já vou falar daqui a pouquinho, ó. Ana se queixou, Pedro se arrependeu. Eu vou fazer uma indagação para vocês aqui agora. Vou botar a minha imagem, né? Eu posso queixar? Existe a possibilidade eu queixei? Não.
Não existe. Quando eu uso o verbo queixar, ele sempre tem que ser pronominal, ele tem que ser conjugado com o pronome. Eu me queixei, tu te queixaste, ele se queixou. Nós nos queixamos e assim vai indo. Arrepender também. Eu posso dizer assim, eu arrependi? Não, eu me arrependi. Eu me arrependo, tu te arrependes e ele se arrepende. Esse se vai ser o quê? Parte integrante de um verbo pronominal. Parte integrante de um verbo pronominal. E pode ser aquele último caso ali, né? Da partícula integrante. Deixa eu botar aqui o slide novamente. Partícula integrante é de realce. Pedro já se foi, Pedro já foi, né? Aqui tem um exercíciozinho que vocês vão fazer depois em casa, né? Dá uma paradinha ali e depois vocês vão fazer direitinho, né? Tal. Vou passar bem rapidamente para a gente conseguir fechar essa segunda parte, tá? Olha só aqui na tela alguns verbos como parte integrante de verbos pronominais. Arrepender-se eu já falei, né? Indignar. Eu posso indignar? Não. Ele se indignou. Ela se indignou. Nós nos indignamos. Queixar, já falei. Orgulhar. Eu posso orgulhar? Não. Eu me orgulho. Tu te orgulhas. Ele se orgulha. Parte integrante de um verbo pronominal. Zangar. Eu posso zangar? Não. Eu me zango, tu te zangas e ele se zanga. O que vai ser esse se? Parte integrante de verbos pronominais. Tranquilo, né? Acho que aqui não. Passando para o próximo tópico, vamos lá. Agora nós vamos olhar o que, mas primeiro eu vou passar aqui para mim, né? Vamos dar uma conversadinha aqui com vocês diretamente. O lhe. O lhe cai em prova? Cai bastante. Ah, é fácil identificar o lhe? Opa. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui, ó. O lhe também é perigoso. Mas pela ordem, mais perigoso o que, depois o se, depois o lhe e depois o como, na ordem que eu estou apresentando aqui para vocês, né? Então, o lhe, o pronome lhe, ele pode ser o quê? Melhor assim, ele pode ser pode assumir 5 funções, né? Mas não, as 5 todas não caem. O que cai mais? O aluno tem que ter um foco também, né? Senão ele vai ficar só estudando português para o dia da prova. Lhe. O lhe, em grande parte, ele vai ser o quê? O objeto indireto. E vai significar o quê? A ele ou a ela. Né? E se eu botar o lhes com S, vai ser a eles e a elas. Então, essa vai ser uma das funções sintáticas assumidas pelo pronome lhe. Mas o lhe, ele pode ser o quê? Um complemento nominal. Ele vai ser um complemento nominal. E esse lhe, ele vai estar ligado a um nome e não a um verbo. Cuidado com isso. Essas são as mais comuns. Temos mais uma? Sim, temos mais uma. O lhe pode ser um adjunto adnominal. Quando é que ele vai ser um adjunto adnominal? Quando ele tiver o quê? Valor possessivo. Quando é que ele tem valor possessivo? Ah, mas na literatura, né? O sol, o dia está muito ensolarado. O sol queimou-lhe a pele. O sol queimou a sua pele. Ele queimou a sua pele, então tem valor possessivo. Beijaram-lhe as mãos. Beijaram as suas mãos. Então também tem valor possessivo. Quando que a gente vai encontrar então o lhe como adjunto adnominal? Literatura, pessoal. Literatura. É muito difícil ver o lhe como adjunto adnominal utilizado em outro contexto que não literário. Claro que pode haver, óbvio, né? Eu estou falando em linhas gerais. Estou dando ênfase a uma predominância. Agora, eu diria que o lhe, vamos jogar um percentual aleatório, né? 80%. 80% vai ser objeto indireto. Vamos botar aqui uns 10%, vamos supor, né?
10% de um complemento nominal que eu já vou explicar aqui na tela. Vamos lá então? Vamos lá então. Passando agora para o slide. Passando para o slide. Então, o que ele pode ser? Objeto indireto, adjunto adnominal, adjunto adverbial muito raro, complemento nominal e sujeito também muito raro. Então, a gente vai dar um foco, né? Ele lhe enviou uma carta. O verbo enviar é um VTDI. Quem envia algo a alguém, não é isso? O que ele enviou? Uma carta, objeto direto. Qual foi o alvo? A quem ele enviou essa carta? A lhe. Lhe vai ser o objeto indireto. Fácil, fácil. O objeto indireto está relacionado a um verbo transitivo direto ou indireto. Então, cuidado. Agora, no segundo exemplo, não, vai ser diferente. No futuro, isto lhe será útil. Isto, sujeito, será verbo de ligação e útil, predicativo do sujeito. Então, o que esse lhe vai ser aqui? O lhe vai ser o quê? Um complemento nominal. O que é um complemento nominal? É uma palavra que vai complementar o sentido de um nome. O que é um nome? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo e pode ser um advérbio. Aqui, no caso em tela, é um adjetivo, útil. Útil é um adjetivo, assim como feio, bonito, útil é um adjetivo. Só que útil é um adjetivo que não tem sentido completo. Ele precisa de um complemento. E esse complemento pode vir sob a forma de um pronome lhe. Então, cuidado com isso. Qual é a dica? Bom, tente analisar se tem um VL e um PS, e é uma possibilidade de o lhe ser um complemento nominal. O exemplo que eu citei há pouco agora. O sol queimou-lhe a pele. O sol queimou a sua pele. Então, tem valor possessivo? Tem valor possessivo. Se o lhe tem valor possessivo, valor de posse, né? Ele está sendo usado com a função sintática de adjunto adnominal. Essas duas últimas aqui nem vamos dar muita ênfase porque são muito raras. Pegue a caixa, ponha-lhe as meias. Ponha as meias na caixa. Então, esse lhe vai ser o lugar, né? Adjunto adverbial de lugar. Pedro comprometia-se a deixar-lhes levar os livros, a deixar que eles levassem os livros. Esse lhe aqui vai ter a função sintática de um sujeito. Certinho, pessoal? Muito tranquilo. Aqui só para vocês observarem quando o lhe vai ser adjunto adnominal, valor de posse. Pisaram-me os pés. Aqui não é o lhe, né? Mas é um pronome oblíquo, não é o me. Mas poderia ser o lhe. Pisaram-lhe os pés. Pisaram-me, porque são os meus, né? Os meus pés. O sol queimou-lhe a pele, queimou a sua pele. Beijou-nos, agora é nos, né? Beijou-nos a mão, beijou a nossa mão. Mas poderia beijou-lhe as mãos. Beijou as mãos dele ou dela, né? E Pedro apontou-lhes os defeitos. Os defeitos deles ou delas. Cuidado que o lhe, ele não define gênero, pode ser masculino, pode ser feminino, né? O lhe define singular e plural, ele tem essa marca, mas, perfeito? Vamos lá. E agora, para a gente fechar a nossa aula, como anunciado anteriormente, é o como. O como. O como cai em prova? Cai, mas de todos é o que menos cai. Vamos dar uma olhadinha então no como. O como ele pode ser uma conjunção comparativa, nós já vimos isso, é só a repetição. Ele sempre foi inteligente como seu pai era. Então, esse como é uma conjunção, ela vai ser adverbial e ela vai ser comparativa. Isso aqui você já sabe, não tem novidade nenhuma, tá? Como seu pai foi ou como seu pai era, né? Conformativa, nós já vimos isso também, Como já sabíamos, Ana chegou atrasada. Então, conformativa, substituam por conforme. Conforme já sabíamos, Ana chegou atrasada. Segundo já sabíamos, Ana chegou atrasada. Perfeito, né? Causal. Causal, já que. Pensou causal? Já que. Causal, já que. Memoriza isso. Causal, por quê? Causal, já que. Uma dica que eu vou dar para vocês. Peguem na apostila, naquela parte, vamos botar aqui a minha imagem? Vou botar a minha imagem. Dica preciosa. Vai ter uma questão sobre isso? Se não tiver uma questão explícita, esse conteúdo vai estar integrado em múltiplas questões da prova.
Peguem aquelas tabelinhas das conjunções, de todas as conjunções, né? Principalmente as conjunções adversativas e as conjunções subordinativas adverbiais. Pegue aquela tabelinha e estude todas as circunstâncias envolvidas pelas conjunções adverbiais. Ah, professor, é muito longo esse conteúdo, mas o aluno vai passando, já vai dando aquela lógica, já vai dando aquela vontade, já vai se sentindo mais seguro e já vai avançando nos estudos, porque isso também, essas conjunções, pessoal, sobretudo as conjunções adverbiais, elas vão dar suporte para a interpretação. Como assim, professor, vai dar suporte? Claro, eu vou saber se o autor está comparando, se ele está indicando uma ideia de causa, se ele está indicando uma ideia de consequência, se ele está indicando uma ideia de tempo, se está indicando uma concessão. Pessoal, estudem bastante as conjunções, tá? Elas são fundamentais para a compreensão argumentativa, para a compreensão da linha argumentativa que o autor do texto está estabelecendo. Vamos voltar aqui então para a tela para fecharmos esse assunto. Pode ser também uma conjunção integrante, né? Pode ser uma conjunção integrante. Pedro não sabe como passou no concurso. Ó, está aqui, ó. Pedro não sabe como. Vai dar início a uma oração subordinada substantiva, né? Aqui no caso ela vai ser objetiva direta porque ela vai estar relacionada a um conteúdo específico de um objeto direto, né? Aditiva. Ficarão juntos na felicidade como na tristeza. Então, eles vão ficar juntos na felicidade e na tristeza. Então, esse como, ele é uma aqui nesse contexto, ele é uma conjunção coordenativa, né? Nesse caso aqui, ela é uma conjunção aditiva. É aditiva porque está dando ideia de adição. E, por último, o modal não vai cair na prova porque a banca não pode fazer referência a assuntos não consolidados, né, pela nomenclatura gramatical brasileira. E para fechar, então, o nosso quadro, também pode ser uma preposição, mas ela vai ser essencial ou ela vai ser acidental? Opa, o como, ela não está na nossa tabelinha lá dos 17, né? Ante, até, após, de, desde. Não, ela vai estar naquele segundo grupo, é uma preposição acidental, que às vezes pode ser, que ela pode ser em algum contexto uma preposição. Vamos olhar aqui os exemplos na tela. Na formatura, ele serviu como apresentador. Ó, vocês percebem como essa palavra como, ficou estranho, né? Como essa palavra como tem o valor de de, ó. Na formatura ele serviu de apresentador, né? Ele serviu como apresentador. Então aqui nós temos na qualidade de apresentador, de apresentador. Então esse como é uma preposição acidental. Pedro o tem como irmão. Pedro o tem como irmão, né? E Pedro tem por irmão. Por é uma preposição, né? Por, de, desde, como, né? Com. E aqui é o por, né? E o último exemplo ainda de preposição, os vencedores tiveram como prêmio uma estatueta, né? Eles tiveram por prêmio uma estatueta. Agora o como pronome relativo. Esta é a forma como explicarei esse tópico. A gente sabe que o pronome relativo ele retoma uma expressão nominal, que vai ser a forma, né? E vai dar início a uma oração, né? Uma oração, perfeito? Então, esta é a forma como explicarei esse tópico. Continuando, advérbio, de intensidade. Como é interessante esse mapa de estudo, ó. Como é interessante esse mapa de estudo, então é advérbio de intensidade. Agora, como um advérbio de modo. O texto não está como o professor quer. E, por último, um advérbio interrogativo. Como você está? Né? Observe que vai ter um sinal, deixa eu ver se eu botei aqui, vai ter um ponto de interrogação, porque daí vai ser uma oração interrogativa. E o como, ele é, nesse caso, um advérbio interrogativo. Como você está? Advérbio interrogativo. Mas o como também pode ser o substantivo.
a utilização da palavra como foi esquematizada neste mapa de estudo. Raramente vai cair isso, né? E pode ser uma interjeição, igual o que, né? Como? Pedro ainda não chegou? Como? É a mesma coisa assim, que? A banca já marcou a data da prova? Que? Como? Então vão ser interjeições. Lembrem-se que elas são seguidas pelo ponto de exclamação. Perfeito? Bom, aqui a última tabelinha, né? Quando o como vai ser um advérbio interrogativo, preste atenção nos pontos de interrogação. Onde você mora? Essa é uma interrogativa direta. Onde você mora? Interrogativa direta. Agora vamos ver uma interrogativa indireta. Ana quer saber onde você mora. Esse onde também, né, é um advérbio interrogativo. Quando você viajará? Quando? Advérbio interrogativo, né? Só que aqui eu posso fazer uma interrogativa indireta. Ana quer saber quando viajará. Por que você viajará? Ó, advérbio interrogativo. Ana quer saber por que separado. Ana quer saber por que você viajará. Esse porquê, ele vai ser um advérbio interrogativo, né? O por e o que. E como você viajará? Ana quer saber como você viajará. Então, pessoal, a gente finaliza aqui. Vou botar aqui então a minha imagem. Então, a gente finaliza aqui, né, nessa aula de resolução de questões, interpretação de texto, para a banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Legal? Então, espero que eu tenha contribuído para o domínio desse conteúdo. As questões foram selecionadas sempre com a grande quantidade de permanência em provas, né? Elas são questões muito usuais e o conteúdo deve ser aprimorado, deve ser aprofundado, porque numa aula nós não temos o tempo necessário para fazer a explicação de toda a profundidade necessária para o aluno dominar os conteúdos do edital. Certinho? Então, provavelmente nós nos veremos numa próxima aula. Bom estudo e boa prova. Certinho, pessoal? Até logo então.